Oi gente, estou aqui para mais um vídeo, espero para que todos vocês estejam bem. Este vídeo é respondendo uma pergunta, por que existem tantas línguas, né? Então assim, a pergunta, eu não vou responder pelo meio oficial, porque eu nem estudei, né? Confesso que nem estudei, eu desconheço, né? Sou ignorante do meio oficial. Eu apenas, os meios oficiais eu apenas consigo deduzir o que eles falam, né? Que existiam ali as línguas raiz ou línguas mães, né? E essas línguas dos povos, eles, assim como a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem pessoas que falam português, só que um português estranho, né, diferente, né, cada estado tem o seu sotaque. Então, de acordo, agora se imagina se no mesmo país, né, a gente às vezes estão aí cidades vizinhas, a gente fala um linguajar diferente, então imagina de um país para o outro, né, de um continente para o outro, né. Então, às vezes, as pessoas, elas tinham ali as línguas raízes, só que pelo afastamento, cada uma se colocou ali as suas características, os seus povoados, né? Cada povoado colocou ali a sua característica na linguagem. Então, a explicação oficial poderia ser mais ou menos essa, né? Indo para o lado mais, né, mais oculto, né? Esse é a minha forma, né? Eu estudei várias coisas, então eu vejo dessa forma. Eu acredito que aconteceu desta forma. É um tipo de estudo que eu mantenho, digamos assim, na gaveta, né? Algo que eu não dou muita importância, né? Meio assim, não importa de que forma foi, né? Mas assim, fica lá na gaveta porque não é algo que vai ter a grande acréscimo, digamos, evolutivo, né? Mas é interessante, é importante porque ele dá conhecimento e confirma a nossa história do passado, do que aconteceu no passado. Então assim, a gente sabe que isso aqui, né, eu já falei em vídeos anteriores, então você tem ali, por exemplo, a interferência dos Anunnakis, né, os deuses astronautas, né, que na verdade assim, não tinha deus nenhum, eram os caras que cuidam da grande granja humana, né, os caras que cultivam humanos, né. Então antigamente você tem ali na Bíblia, eles falam do evento que foi da separação das línguas, né, que o humano, não sei o que, tal, aí veio, então separou as línguas, né, separou os povos, então ninguém mais se entendia. O que eu entendo por esse evento, né, o que eu já vi pessoas falando também coisas parecidas. Então existe um momento da Terra, né, a Terra ela é cíclica, então tem um momento lá que ela passa não sei quantos anos numa região da galáxia, do universo, que a vibração é muito alta, então todo mundo, a vida aqui muda, né, muda o tipo de vida aqui, né, outra qualidade de vida, digamos. E épocas, né, que ela sai dessa zona onde a vibração é muito alta, então cai e tem aquela queda de energia, de vibração, né, e os seres aqui, eles acabam tendo essa queda também, né, ou seja, eles meio que se desconecta. Então nesse tempo que a vibração era alta, isso favorece os nossos dons, a nossa ligação, a nossa empatia com o que a gente sente. Então assim, a comunicação era uma comunicação direta, né, que hoje seria, digamos, a telepática. Então assim, a gente não precisava falar, né? A gente olhava para o outro tal e já tinha comunicação, já sabia o que o outro queria tal, né? Então era como se tivesse só uma língua só, um tipo de linguagem. E aí você pega, vamos supor, se você vai dominar uma raça, né? Quanto mais separado é o tal bordão, dividir e conquistar, né? Então quanto mais separado tiver aquela raça, melhor. Só que vamos supor, você vai lá, você vai capturar qualquer animal, você joga a rede e tal, aí pega esse animal, prende ele numa gaiola. E como faz para capturar o ser humano? Fala, vamos ter um ser humano lá, tal, vamos capturar eles. E essa saída dessa zona de energia, ela pode ter acontecido, mas os seres humanos eles poderiam manter a energia, né? Então assim, não depende só do universo. O ser humano também consegue, senão a gente não ia conseguir estar despertando aqui, né? Então assim, você pode ter um momento que você sai dessa energia, só que a humanidade ela continua, né, naquela evolução. Só que decaindo a energia, você pega do espaço, né, você pode vir chamar a presença de outros seres, né? Então qualquer coisinha semelhante que a gente tenha, qualquer mau pensamento que tenha, então pode chamar lá uma raça e tal, né? Vem lá, o ser humano, a raça está desprotegida, né? Então eles vêm e jogam a rede em volta da Terra. Então eles criam um campo eletromagnético em volta da Terra que isola ela dessa energia e tal, e começa a agir para derrubar a vibração dentro da Terra, né? Então seriam as cercas invisíveis que nos prendem aqui nessa grande granja, né? Então assim, esse vídeo é muito semelhante aos barras da Matrix. Então se vocês colocarem barras da Matrix, você vai ter alguns vídeos que eu falo a respeito, né, de vários itens e várias barras e tal, e isso é semelhante. Então eles criaram essa rede em volta da Terra, né? E hoje a gente tem o que? Hoje a gente tem milhares de satélites que a gente nem sabe para que serve, tem um HARP,
né? E além do HARP, isso são tecnologias conhecidas, que vêm ao nosso conhecimento. Então imagina o que não vem ao nosso conhecimento. Hoje a gente nem sabe para que servem as pirâmides ainda, né? Muitos falam que aquilo é como centrais de energia, né? E podem estar operando até hoje, né? Quando foram construídas, elas eram revestidas de cristais, né? Então elas eram para uma comunicação fora da Terra, né? E agora vamos saber se aquilo era para controlar a energia, para controlar a vibração da Terra. Não se sabe, né? Então deve ter muitas tecnologias que, creio eu, que está para derrubar, que derruba a vibração da Terra e mantém, é como se cortasse o nosso sinal, né? Então antigamente todo ser humano era conectado telepaticamente, né? Então colocaram esse bloqueador de sinal, né? Então no momento que eles colocam esse bloqueador de sinal, é onde que fala que ninguém mais se entendia, né? Então o ser humano que estava acostumado a falar por telepatia não tinha um programa de linguagem que nós temos hoje. Hoje nós temos, digamos, o português instalado, né? Cada povo lá tem o seu idioma instalado. A gente não tinha, né? Então vamos supor, aí você chega lá pro outro e não tem mais, né? Cortou o acesso, né? Então se você já tinha povos espalhados em todo mundo, então cada povo teve que desenvolver a sua maneira de conversar, né? Então falaram que foi aquele tal, que não sei o que, do pecado, né? Na Bíblia tem aquela coisa lá e separou as linguagens, então, e aquela coisa, o gado ficou dividido e conquistado, né? Então tem um aspecto mais macabro nisso, que depois que caiu essa linguagem, aí eles vieram, né? E passaram alguns programinhas pré-pronto de linguagem para nós, né? Então assim, a raça, vamos supor, hebraica, os judeus, eles são derivados de uma raça. Cada raça que a gente tem aqui veio de uma raça de ET, né? Vem um grupo de almas, encarnou nessa raça. Aí vem os japoneses e os chineses encarnaram nessa raça. Pode ver que eles têm diferenças físicas até, né? Então assim, o negro também é outra raça, né? Então cada cor assim vem, cada raça de ET. Por isso que eles vêm de fora brigando, né? Eles já brigam lá no espaço, chega aqui e continua brigando aqui, né? Só que aqui, o poder de destruição deles é menor, né? Tá contido aqui, tá preso. Vai brigar lá, que se destruir, se destrói só aquele planeta lá e fica entre vocês, né? Vamos se entender, né? E, só que cada raça, ela veio e trouxe essa linguagem, né? Ensinou, ou intuiu, né? Então por isso que você tem várias línguas diferentes, né? Cada lugar foi desenvolvendo aquela linguagem. E mesmo entre as línguas diferentes, a gente tem no mundo todo, a gente tem palavras semelhantes, né? Meio semelhantes, muitas porque deriva das tais línguas raízes ou línguas mães. Então assim, houve essa queda, então houve essa implantação de linguagem, muitas pessoas, muitos seres, né, que se passaram por deuses, nessa introdução da linguagem, eles deram uma de pilantra, que foi alterar o sentido de palavra. Por exemplo, você tem uma palavra que chama amor, né, eles passaram a palavra ódio. Não, essa palavra a gente vai olhar para ódio. Então quando eles for falar amor, vai estar falando ódio na verdade. Né, então assim, fizeram isso com várias palavras. Tem um pesquisador aí, eu acho que ele é espanhol, eu vou botar o nome deles aí pra vocês pesquisar os vídeos deles, ele fala especificamente sobre isso, né, sobre a alteração, a adulteração que foi feita nas linguagens para que as pessoas elas falassem coisas erradas, né? Por exemplo, só um exemplo do que ele fala, por exemplo, o prefixo in que a gente usa aqui, né? Por exemplo, impossível, imperfeito, né? Aí você pega o inglês, a palavra in significa dentro de algo, né? Então se você falar que se você, por exemplo, olha para uma coisa e falar que aquilo é imperfeito, na verdade você está falando que aquilo é imperfeito, né? Porque é mais que perfeito, porque está dentro do perfeito, usando o prefixo in, né? Dentro do perfeito. Então é mais ou menos isso, ele misturou as linguagens, depois jogou para cada país, então a gente tem essa dificuldade de comunicação, né? A gente, quando pede por algo, chama algo errado, né? Então a gente tem que aprender a ter esse desapego com a própria língua. Hoje as pessoas são apegadas com a língua, né? Se você falar, vamos melhorar o português e tal, tem pessoas que vêm, não, são contras, né? Vai acabar com o português, essas coisas. Não, como qualquer programa que você tem no seu computador, sai a atualização para ele, a gente tinha que atualizar a linguagem, né? O objetivo principal de uma língua era a comunicação, só que os ortodoxos, eles tornam o português principal e a comunicação fica em segundo lugar. Não, isso é absurdo isso, né? E se, assim, quando a humanidade assumir, porque não é a humanidade que está no controle da humanidade, quem é esses caras, né, que fizeram de deuses e tais. Então quando a humanidade retomar o controle, então ela vai colocar o que é de fato importante, né? Então a comunicação é importante, então vamos desenvolver uma língua só para todo mundo estar se comunicando e se entendendo entre a gente, né? Vamos facilitar a nossa linguagem, né, para que a criança, quando for aprender na escola, ela vai aprender algo fácil, em semanas ela aprende, não em meses, em um ano para aprender. Tem criança sair do primeiro ano e não aprendeu a ler e escrever ainda, né, porque isso complica muito. Esse sistema, quanto mais complicar, melhor para eles. E toda língua é assim. E toda língua tem os ortodoxos. Não vai mudar nada, não vai mexer em nada. Não, tem que mudar, tem que mexer, né? Então é isso, né? Essa mudança, primeiramente, decaiu a energia. Então a gente perdeu esse contato telepático. Então todo mundo ficou perdido na sua. Então cada pessoa no seu país, que estava todo mundo isolado, né? Não estava mais junto. Então cada continente, cada país separado desenvolveu seu tipo de linguagem. Então tem essas diferenças.
Aí teve essa pilantragem, né, porque as línguas é semelhante, ou porque línguas têm aspectos divinos, né, e falar, o hebraico tem aspectos divinos, né, cada letra é sagrada, né, a forma e tal, né, mas os caras passaram, e muitos caras passaram na pilantragem ainda, né, para a pessoa falar o significado errado. Por exemplo, se é um deus lá que tá manipulando todo mundo, tá mandando matar, mata os animais, sacrifica seu filho e tal, digamos que o nome desse deus era Amor, né, Amon, né, esse cara que eu falei, ele fala sobre isso. Então assim, eu vou passar essa palavra como se fosse algo bom, algo maravilhoso, né, digamos. Então para vocês entenderem mais direto, tipo o capeta, né, o capeta tem o nome, então eu vou passar, o capeta vai significar bem, né, então a gente tá falando, quando a gente fala, ó, passar capeta, né, quando eu vou falar para alguém passar bem, né, fica bem, ó, fica capeta, a gente tá falando isso, né, porque foram esses caras que passaram essa linguagem, e eles passaram dessa forma pra gente, né, para que sempre estivéssemos invocando eles, né. Como faz para sair dessa armadilha? Né? A gente precisa da linguagem, se comunica na linguagem. Não tenha apego à linguagem. Né? Tenha dentro de si o que você está querendo passar, transmitir para outra pessoa. Né? E transmita, usa a linguagem apenas com essa forma de código, né? Sem apego e tal. Né? Então sobre a linguagem, acho que é isso. Né? O que eu coloco, né? A forma que eu vejo, que eu acredito. E o que tem às vezes eu penso, o que tem a ver em estudar isso, né? Será que foi desse jeito ou não foi? Né? Algumas coisas, tipo assim, eu deixo na gaveta, são estudos que não precisa ter confirmação, né? Porque o que vai ter de fato evolutivo para mim, né? O que vai importar isso para mim, saber disso, né? Algumas coisas não tem, né? Só que assim, confirma a história, né? Você está estudando a história dos Anunnakis, da intervenção dos deuses, tá? Então isso também vem a confirmar. Né, venha confirmar a mudança de eras de energia e tal, essa coisa toda, né? Então é aquela coisa de você ir montando o quebra-cabeça. Né, então ajuda até nos seus estudos. Então você está montando quebra-cabeça, às vezes você está montando e falta um miolinho lá, falta algumas peças. E você olhando, você consegue deduzir que peça vai ali no meio. Então você vai deduzindo aquilo. Né, então essa é a minha forma de pesquisa. Então eu deduzo que são essas peças. Aí com o tempo você vai ver novos, digamos, palestrantes, pessoas trazendo informação que vêm a completar aquilo. Né, então acredito que seja realmente isso que aconteceu. Né, se não for, não vai ter importância nenhuma. Né, a gente continua aí, a gente vai saber o que foi que aconteceu de verdade, então, né, não por meios oficiais, né, que esses caras que estão aí no controle estão aí só para mentir. Então, do que eles falam, a gente pode entender o contrário, né, porque eles não estão aí para dar uma informação verdadeira, eles estão aí para separar e dividir, né, dividir e conquistar. Então é isso, né, sobre esse vídeo sobre línguas. Eu espero ter respondido. Espero que vocês tenham gostado. Perguntas vocês podem deixar aí nos comentários, ou entrar nas minhas páginas, ou por e-mail, né, enviar lá. Assim que eu tiver com tempo eu respondo para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.